Oi, boa noite a você, ouvinte, que está aí com a gente na 98.1. Estamos aqui super felizes por estarmos, iniciando aí esse novo momento do Conexão Mulher. E a gente está aqui, com uma convidada incrível. E tá eu e Mari aqui hoje, para poder estarmos batendo esse papo com essa tão querida, nutricionista. E eu fiquei sabendo que o pessoal deu o maior engajamento aí nas redes sociais. Então a gente está super animado com esse papo de hoje. Seja muito bem-vinda, Patrícia Kelly, Paty para os íntimos. Então a gente, ouvinte, pode chamar de Paty, sim? Pode. Então a gente fica muito feliz por você estar aqui. Seja muito bem-vinda. Mari, que prazer estar aqui compartilhando com você. Muito bom, né? Que coisa tudo boa. Gente, vocês não imaginam a energia gostosa que está aqui hoje. Muito bom. E é muito bom, Paty, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos abrindo com chave de ouro, com essa maravilhosa, mulher que nos inspira, que nos ensina, gente, todo dia ali na rede social a gente acorda. Dá uma olhadinha lá. É uma afronta, porque ela acorda 5 horas da manhã, linda, maravilhosa, tocando piano, indo treinar. Tem que ver. Inspiração. Eu falei pra ela, você é linda, que é a inspiração. Ai, gente, vamos obrigada. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Patrícia Kelly, nutricionista, especialista em nutrição funcional e modulação intestinal, professora convidada na Universidade Federal do Tocantins e autora no livro Nutrição do Adulto, Diretrizes para Assistência Laboratorial. Uau, que incrível, gente. Olha, realmente é começar com chave de ouro. Seja muito bem-vinda, Patrícia Kelly. Muito obrigada. Eu quero muito agradecer o convite, a Mari, a você, Renata. Dizer que é um prazer estar aqui e que responsabilidade, ao lado dessas duas mulheres lindas, incríveis. E dizer que vai ser muito importante. E dizer que eu estou muito feliz de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha história. É sempre bom a gente poder falar, da história que a gente se orgulha tanto e compartilhar um pouquinho de informação, desse tema que é tão importante, que está em alta, que é a saúde da mulher, e poder contribuir, levar um pouquinho disso que a gente faz no consultório. A gente transforma vidas ali todos os dias. Poder trazer isso para um número maior de pessoas é sempre muito importante e é uma das minhas missões. Ai, que coisa boa. E conta pra gente, quem é a Patrícia Kelly? Quem é a Patrícia Kelly? Então, eu falo assim, nas palestras que eu dou, até na aula, eu falo assim, a parte principal do meu currículo é ser Dinda do Noah, Eu tenho um afilhado e que eu sou muito apaixonada. Eu acho que eu posso ter esse menino mais do que eu. Eu sou muito apaixonada e eu falo assim, essa é a principal parte do meu currículo, Eu acredito que eu sou uma boa madrinha e eu nasci com esse propósito, assim, que eu amo esse menino demais. Mas, além disso, sou nutricionista, formei aqui na Universidade Federal do Tocantins, na qual agora tenho a oportunidade de estar de volta como professora também. Uau, dessa. Ai, demais, gente. Vocês não têm noção, assim, do prazer que é. E para o professor, eu tô falando isso porque, como professora, quando a gente, comentando com você agora há pouco, como professora, a gente olha um aluno e vê, se sente muito lisonjeada, porque é muito prazeroso você ver o quanto que seu aluno cresceu, se desenvolveu. Agora, você vê o seu aluno depois está ali no seu lugar, sendo seu colega de trabalho, isso não tem preço não, viu? Não tem preço. Aí você imagina pra mim, ter que voltar lá e ter que chamar o professor de colega. Então, bom. Assim, isso é muito bom mesmo. E o melhor de tudo é conseguir ajudar pessoas, Ver o quanto que você contribui pra formação de outra pessoa. Sim. Então, isso pra mim, sim, realmente é gratificante. Não tem nada que pague você tá participando, contribuindo ali na vida de uma pessoa. Além disso, eu também sou filha, gosto muito de, como a Mari falou, de tocar, de cantar, então sempre estou envolvida com música. É um dos meus hobbies. Assim. Ela é perfeita, essa é a verdade. Amo.
E o que eu mais gosto de fazer é realmente ajudar pessoas, não só no âmbito da nutrição, né? Eu tenho projetos sociais que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tenho um projeto social chamando Nutrindo Vidas, né? E nesse projeto, ano passado, a gente fez uma edição onde a gente fez doação de ovos, né? Então, a proteína, que é algo que é tão esquecido, né? Na hora de ajudar. E aí eu também ajudo, né? Projetos sociais. E ajudo sempre da forma que eu posso, com uma informação, com alguma coisa. A Mari, como a Mari falou, eu gosto de estar postando nas redes sociais. Eu não falo só sobre nutrição. Falo sobre filosofia, falo sobre a vida, eu falo sobre tudo. Eu vi sobre sonhos, compartilhado. Né? Então, eu sempre gosto muito de estar participando aí e ajudando as pessoas. Que bacana. Muito bom poder conhecer essa Kelly aqui um pouco mais. E é muito bom a gente poder... Gente, olha, e não deixa de acompanhar não, tá? Porque ela realmente... Tá, Kelly? Acompanha, porque a gente tem muito papo ainda pela frente. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que é nutrição funcional? Como que ela se aplica aí durante a prática? Porque você trabalha muito ali, né? Nutricionista funcional. Isso. E aí tá muito em alta. As pessoas perguntam, né? O que é, né? É isso? Na verdade, a nutrição funcional, eu costumo falar assim, que ela é uma parte mais aprofundada da nutrição. É quando eu vou avaliar o meu paciente, a base dela é a avaliação bioquímica, clínica do paciente de uma forma individualizada. E quando eu até explico isso para os meus alunos, mas todo atendimento não deveria ser individualizado, né? E quando a gente fala, quando a gente aprende na faculdade, a gente faz um cálculo, uma análise de acordo com os dados laboratoriais, de acordo com o peso, com a estatura. A gente tem alguns pontos que a gente analisa naquele paciente para a gente fazer uma conduta, né? E na nutrição funcional, esses pontos, eles não são as únicas coisas que a gente avalia. A anamnese, ela é a parte principal. Então, eu poderia ter aqui, só para ficar bem claro, 2 mulheres com a mesma idade, com o mesmo peso, com a mesma estatura, com os exames todos dentro da normalidade, mas que têm necessidades distintas, nutricionais, né? E a gente avalia, inclusive, essa parte genética, essa predisposição que aquela pessoa tem de desenvolver ou não doença, de ter ou não uma deficiência nutricional. Então, a gente consegue avaliar de uma forma mais individualizada esse paciente, né? Por exemplo, eu tenho 2 pacientes que têm necessidade de reposição de ferro. Uma responde bem, a outra não responde. Mas as duas têm os mesmos parâmetros. Por que uma não responde bem, né? A esse tratamento? Será que tem algum fator genético que pode estar ligado a isso? Então, ela realmente é um estudo aprofundado, é uma consulta que a gente faz uma consulta mais demorada com o paciente, e a base realmente é a anamnese, é conhecer aquele paciente na sua profundidade, né? E lá a gente consegue fazer isso não só porque a gente tem a nutrição funcional, mas porque a gente também tem outros profissionais, né, que também trabalham nessa forma aprofundada, cada um na sua área, é por isso que a gente tem excelentes resultados hoje. E além disso, a gente usa o alimento como fonte de nutriente, como fonte daquele tratamento, né? Então, quando eu vejo que aquele meu paciente, ele tem uma deficiência de zinco, de selênio, eu tento colocar os alimentos que são fonte, né, desses nutrientes para conseguir sanar aquela carência nutricional. Deixa eu perguntar aqui como leiga, tá? Sim. Assim, as pessoas que hoje está muito em alta a suplementação. Sim. Né? Suplementação. E aí, aprendendo, né? A gente, quando tem uma convidada, a gente estuda, viu, pessoal? A gente estuda para poder saber. E a gente, aprendendo um pouquinho mais a respeito do assunto, a suplementação. Eu preciso de um suplemento, Mari precisa de outro. A nutrição funcional é justamente essa, eu saber assim, a peculiaridade. Eu preciso mais do manganês e a Mari precisa do zinco. Uhum. Então, a suplementação, esse que a gente vai lá e compra, que vem tudo, de A a Z. Uhum. Exatamente. A nutrição funcional, ela entra muito nisso, porque, como eu te falei, ela é muito individualizada. Sim. Então, eu preciso fazer uma prescrição de acordo com o que você precisa. Uhum. Então, se você precisa de zinco, mas seus níveis de vitamina C tá ok, não tem por que eu te prescrever um AZ, né? Isso é muito comum. Sim. A minha amiga está usando, então eu vou pegar a receita da minha amiga e vou copiar. Exatamente. Né? E não é bem assim, até porque do alimento que você come, a suplementação,
a reposição hormonal, não adianta falar que é a mesma dose. Hoje, na medicina toda, a gente tem buscado cada vez mais enfatizar a necessidade de individualizar cada tratamento. Então, tem paciente que tem uma necessidade, outro paciente outra, de acordo com a patologia. Às vezes ele tem alguma doença associada, e aí não dá pra gente simplesmente ir na farmácia e copiar a receita do amigo. Sim, porque às vezes eu percebo muito isso. A gente compra e aí eu tomo, esse aqui tem o zinco, manganês, tem o, a vitamina A, a vitamina B, o C, D, as vitaminas ali. E aí eu penso, mas eu não tô precisando do zinco, mas eu tenho ali, vou tomar. Tem algum problema nisso? Tem sim, porque assim, eu posso ter deficiência de um e outro eu posso ter níveis normais. Entendi. E aí, suplementando além do que eu preciso, eu posso ter até toxicidade, né? Eu posso ter um excesso daquele nutriente. E além disso, existe também uma interação entre essas vitaminas, entre esses minerais, que muitas vezes, quando eles estão no mesmo produto, eu posso não ter eles agindo de uma forma eficaz. Além disso, tem também a forma com que ele vai ser ativo, né? A forma ativa desse ativo, dessa vitamina ou mineral, a forma com que ele deve ser absorvido, o veículo que ele está. Então, às vezes eu tenho uma vitamina que precisa de gordura para ser absorvido, junto com o que precisa de água. Então, a gente já tem ali um conflito, digamos assim, né? Às vezes a gente acha que só o você comer ali... Uma vez uma amiga falou isso pra mim, Renata, acabei de dar aqui pro meu filho o brócolis, e agora, para complementar, eu dou um morango pra ele, porque tem vitamina C e vai ajudar na absorção daquele nutriente. Eu falei, bingo, olha só, porque eu gostava muito do doce. Não, exatamente. A gente tem, nesse caso aí, o ferro, né, a gente consegue ter uma absorção melhor desse ferro quando a gente associa com a vitamina C. Então, a nutrição funcional, ela também avalia a questão da biodisponibilidade daquele alimento, né, daquele nutriente. Nossa, então, assim, eu não vou... Eu preciso marcar, gente. Inclusive, marque você aí. Vocês estão precisando. Muito bom, muito bom. A gente vê as pessoas, né? Hoje eu abri uma caixinha de pergunta, eu vou aproveitar aqui para falar, que as pessoas falam sobre complementação de ômega 3. Esses dias eu vi você dando uma aula sobre isso. Você pode falar pra gente, assim, qual que é a importância do uso do ômega 3 e que não é qualquer um também, né? Que existe características específicas, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente disso, Paty. Sim. O ômega 3, a gente tem diversos no mercado, de diversas marcas e composições diferentes. Inclusive, a mesma marca, eu posso ter 3, 4 tipos de ômegas diferentes, né? Então, eu tenho uma concentração maior de DHA ou de EPA. Às vezes, eu tenho com adição de vitaminas, que são lipossolúveis, adição de vitamina E. Às vezes, eu tenho esse ômega que o veículo, né, vai ser um óleo de soja, que aí já não é um ômega indicado. Então, por isso que a gente precisa saber orientar bem o paciente, e o paciente precisa seguir a prescrição, né, essas orientações. O ômega 3, por exemplo? O ômega 3 a gente vai ter principalmente nos peixes, né, de águas profundas, mas a gente também tem nos alimentos de origem vegetal, a chia tem, as algas, mas quando a gente fala do ômega 3 suplemento, né, que a gente precisa avaliar isso, a gente precisa saber qual que é a indicação. Se eu tenho um paciente que ele tá precisando desse ômega 3 porque ele precisa melhorar a saúde cardiovascular, ele precisa de um tipo de ômega. Quando eu tenho um paciente que ele está inflamado, ele precisa de outro tipo de ômega, que é o caso, né, dos pacientes com endometriose. A gente prescreve o ômega 3 que tem superioridade de EPA. E a gente acha que é só ir à farmácia e comprar. E aí também tem a questão da dose, né? O ômega 3, hoje, como a gente está falando de saúde da mulher, né? Para o tratamento da endometriose, a gente utiliza sempre 990 miligramas de EPA. Então, a gente precisa de 3 cápsulas de ômega 3. Então, o paciente, ele vê que ômega 3, viu a nutricionista falando, né? E a médica, que ômega 3 é bom para endometriose. Aí ele vai lá na farmácia, compra e toma uma cápsula, né? Não está adiantando nada, ela não está tendo ação anti-inflamatória. A importância da nutrição funcional. Exatamente. O que o teu organismo precisa, é isso, né? É isso. Então, assim, saber que eu preciso do ômega 3, de qual ômega 3 eu preciso e qual que é a dose que eu preciso, né? Então, existe sim, não existe uma recomendação geral de ômega 3. Existe um ômega 3 que é único, exclusivo para tudo. Não, a gente precisa individualizar essa prescrição também, com base também no que essa pessoa
o consumo dessa pessoa, né? Ela come peixe normalmente, diariamente ou não, né? Essa pessoa, ela é vegana? Porque se ela for vegana, ela não vai tomar um ômega 3. A gente tem, né, ômega 3 de origem vegetal, né, esse suplemento. Então, a gente também tem que ter isso, né? Você prescreveu um ômega 3 para uma paciente que é vegana, ela não vai usar, né? Porque ela não come nada, não utiliza nada de origem animal. Então, tudo isso a gente tem que ter atenção na hora de fazer a prescrição e recomendação. E o paciente precisa seguir a nossa orientação. Tem pacientes que a gente pergunta se está usando ômega 3, ela fala assim, não, a doutora pediu para eu comprar, eu comprei. E aí ela não lembra a marca, né? Não lembra a marca. Aí eu pergunto, como que era a embalagem? E aí ela fala, é uma embalagem transparente. Aí a gente já fala, opa, não serve, né? Porque quando o ômega 3 de qualidade, a primeira coisa que ele tem é uma embalagem que ateste que ele tem qualidade. Então o ômega 3, ele nunca pode ser uma embalagem transparente, ele não pode ter contato com a luz para oxidar aquele óleo. Então, se você vê um ômega 3 na farmácia com a embalagem transparente, você já não compra esse ômega 3 porque ele não é bom, ele não é confiável. Então, tudo isso a gente precisa saber, né? São informações que são básicas para a gente conseguir comprar um ômega. E eu sempre falo, ômega também a gente precisa analisar o selo, né? Que tem um selo que a gente chama o IFOS, que ele é um certificado de pureza. Então, eu sei que aquele ômega é puro, que ele não tem metais pesados, que é outro problema que a gente tem, né? Para mulher, para todas as pessoas de forma geral, mas para a mulher, porque ele é um disruptor endócrino, então a gente tem que evitar esse tipo, né, de metal, e a gente precisa, né, fazer a indicação de um ômega de qualidade, então a gente precisa observar tudo isso. E, Paty, a gente tem falado muito, né, sobre a endometriose. Sim. Que é uma doença que acomete quase 20% das mulheres. Então, é uma doença muito frequente, né? E vamos falar um pouquinho da dieta, porque hoje na minha prática, né, para quem não sabe, eu sou gineco, eu vejo que a parte da nutrição corresponde a 60% do tratamento. A paciente que faz a dieta adequada, ela melhora de verdade, né? E a gente percebe ali na avaliação que ela chega e fala, olha, fiz a dieta e melhorou. Isso é unânime. Isso né? É verdade. E aí, além da endometriose, a gente tem falado muito de desinflamação, porque outras coisas, outras patologias a gente precisa desinflamar, né? Dentro da gineco, a síndrome de ovário policístico, e na dermatologia o melasma, a parte de alopecia. Então, o desinflamar é algo muito importante. Então, a gente sabe que o tratamento da endometriose parte desse princípio, desinflamação. E fala pra gente sobre isso. Como que é isso? Então, eu quero começar falando assim, que apesar de ser a base do tratamento diminuir a inflamação, né, através falando da parte do tratamento nutricional, mas uma dieta anti-inflamatória somente não basta, né? Por quê? A gente vê as pessoas falando, eu fui no Nutri e ele me passou uma dieta anti-inflamatória e eu não melhorei. Porque existem outras características de forma, aí é onde entra a nutrição funcional, que a gente precisa avaliar de forma individualizada no paciente, para que a gente consiga ajustar aquele protocolo para ele. Então, a nossa base, sim, é uma dieta com características anti-inflamatórias, mas eu preciso saber quais os sintomas, os sinais e sintomas que aquela minha paciente apresenta. E nesse caso de quem tem a endometriose, é algo bem mais específico. Acredito que assim, a nutrição faz a gente olhar e apaixonar, né? Também. Olha e apaixona, porque você vê que não é somente uma dieta prescrita, que você vai lá e faz a dieta. É uma análise muito mais profunda, né? A nutrição funcional. E nesse caso, quando se tem uma patologia, né, como a endometriose, ela é muito peculiar ali de cada paciente. Então, você precisa analisar tudo isso. E aí, me fala, como que é feito esse tratamento, né? Toda essa questão que a Mari perguntou. E como que é conduzido isso? Porque tem toda uma questão emocional para a paciente. Chega lá também, e aí você vai tratar, vai ter que prescrever, e a pessoa tem que mudar toda a alimentação. Chora porque tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Então, assim, como eu estava falando, essa parte do tratamento, ela tem que ser essa parte anti-inflamatória. Então, preciso favorecer esse ambiente, né, antioxidante, anti-inflamatório, mas eu preciso fazer essa análise da paciente. O que ela me apresenta? É uma paciente que me apresenta constipação, disbiose, é uma paciente que me apresenta dor na relação sexual, né? Tem paciente que não sente nada, ela chega lá e fala assim, tô
ótima, não sinto nada, não sinto uma cólicazinha de vez em quando, né? Eu falo assim, ó, bênção, né? Aquela pessoa que não sente nada. Mas não é a maior parte dos casos que a gente tem. Então, o primeiro passo é fazer uma boa anamnese para saber o que aquela paciente apresenta. Além de dar essas características anti-inflamatórias na dieta, o que a gente vê que tem dado muito certo é a dieta, o protocolo Low Food Map, né? Que é lindo. Eu amo. Por quê? Porque vou falar. Por quê? Porque o nosso tratamento inicial é cuidar do intestino. Não existe a gente desinflamar uma pessoa se a gente não cuida do intestino. E aquela mulher que chega falando assim, mas eu vou ao banheiro todos os dias, meu intestino é um reloginho. Ela ainda assim pode não ter a saúde intestinal, ok, né? É aquela paciente que ela vai ao banheiro todos os dias, mas ela tá o tempo todo estufada. A barriga dela tá o tempo todo parecendo que tá grávida de 6, 7 meses, né? Aquela pessoa que amanhece o dia sequinha, no fim do dia, né? Ela tá com aquele estufamento. Aquela pessoa que tá sempre com flatulências, né? Aquela pessoa que está sempre com refluxo. Então, a gente precisa avaliar... eu vou sair daqui direto. Eu tenho isso. Então, a gente precisa... Desculpa. A gente precisa avaliar e esse protocolo ajuda muito, porque além de eu diminuir, né, todos esses sinais e sintomas, eu melhoro a minha saúde intestinal e eu consigo absorver melhor o que eu tô comendo na dieta e eu consigo absorver melhor os meus suplementos, os meus nutracêuticos, os meus medicamentos e ter uma boa resposta ao tratamento. Olha né? só, isso é lindo. E quando o protocolo Low Food Map, a gente faz a retirada temporária de grupos de alimentos, né? São grupos de carboidratos que são fermentáveis. Entendi. Então, o que a gente faz? Fazer isso aí, gente. Eu falo assim, ele é um protocolo maravilhoso, que ele tem aplicação, assim, em diversas patologias e, de repente, a pessoa ela não tem uma patologia, mas ela tem uma condição que a gente tem indicação, né? Eu acho que todo mundo merece. Todo mundo merece uma ter vez essa experiência. Por ano, fazer isso, esse protocolo, porque realmente traz resultados. O intestino muda, o humor muda. Qual o nome do protocolo? Low Food Map. E a gente faz uma retirada temporária. E eu costumo sempre falar para os pacientes, a Mari é uma baita de uma gineco, porque assim, o médico, ele precisa orientar o paciente, ele precisa sair de lá. Gente, o paciente com endometriose, eu acho que assim, o que ele mais precisa é de informação. Sim. Ele não precisa sair de lá nem com uma folha de remédio na primeira consulta, ele precisa ser informado. E a Mari, na primeira consulta, ela sempre fala sobre isso, sobre as mudanças, e ela já orienta o que o paciente tem que, você tem que começar a mudar isso aqui, retirar isso aqui. Conseguir uma consulta com a doutora Patrícia não é uma coisa tão simples assim. Então, a paciente, ela tá ali empolgada com o início do tratamento. Então, até a gente está organizando para que a gente consiga fazer isso simultaneamente, né, Paty? Mas até que ela consiga um horário com a doutora Patrícia, eu já entrego para ela o protocolo. Olha, isso aqui a partir de amanhã você não vai comer mais. Exatamente. Mas o que você pode comer, somente a doutora Patrícia vai te contar. Porque realmente isso já dá facilita um gás para já, né, Paty? Porque a paciente assim, já vai amortecida. Sim. Ela já vai assim com a massagenzinha ali, né? E aí a paciente, ela já sai de lá sabendo o que ela não pode comer, né? Então ela já começa, né, a se adequar nessas mudanças. E aí eu falo assim, se todo médico fizesse isso, cara, a gente teria aí uma melhora na qualidade de vida das pacientes com endometriose, assim, de 1000%. Porque isso ajuda muito, ajuda o paciente a ter consciência que ele precisa mudar a alimentação, né? Porque muitas vezes eu percebo que ele só procura em último caso. Então, ele tentou tratamento medicamentoso, não mudou o estilo de vida, ele tentou de tudo, mas não mudou o estilo de vida, não mudou a alimentação, e aí ele vai lá na última esperança. Assim, toda semana tem um paciente que chora no consultório. Assim, de cortar o coração. Do tanto que não tem qualidade de vida, do tanto que sente dor, do tanto que está incapacitada de fazer, né, as atividades. Relacionamentos destruídos, né? Porque a mulher não consegue ter relação sexual, então ela foge do marido, né? Exatamente. E a gente sabe o tanto que é importante pro relacionamento, né? A relação sexual. Então, pensa... A ida ao nutricionista funcional, e a gente tá falando, elas estão aqui toda na intimidade, porque elas trabalham juntas, tá, gente? Então, elas trabalham em parceria, isso é muito bacana, porque daí você compreende o trabalho dela e vice-versa. Então, quando o paciente passa pela doutora Mari, a Mari já faz
né? Já prepara, massageia o coração, né, da paciente. Ela chega em você, ela já me contou. Mas assim, ela continua ali falando das dores dela, porque não é uma dor somente física. Não, né? É muito maior que isso. A gente sabe que é muito maior que isso. Sim. Porque aí quando você vai tirar alimentos que provocam prazer, né? Porque o carboidrato não é muito bom você comer uma pizza, né, gente? Eu termino de comer uma pizza, eu passo mal, porque sobe tudo aqui. O refluxo ataca legal. Mas é muito gostoso, tô morrendo de vontade de comer uma pizza. E a gente come sabendo que faz mal. Né? A gente come sabendo que faz mal. É muito gostoso você sair e procurar, né? Toma um drink, toma isso e vai. Você sabe o que não pode. Porque a gente entende o corpo da gente. O corpo, o corpo explica, né? O corpo fala, né? Ele manifesta. Mesmo, ele manifesta. E aí, assim, pra quem é paciente, eu acredito que, né, chega ali em você, né, com esses casos bem específicos, e aí você já sabe, caramba, esse daqui é acolher, né? Você acolhe mesmo, vocês, na verdade, né? Porque, assim, é um trabalho de acolhida, que você sabe que vem todo um sofrimento de dor, né? Que a gente vai falar, se a gente for pensar nisso, é muito maior. Sim, né? é dor física, é dor psicológica, né? É dor da frustração, porque você tenta e você não consegue melhorar, né? Então, assim, a gente ouve muito isso, a gente vê isso muito na prática. E voltando a falar do tratamento, a gente tem essa fase de retirada, né? Então a gente retira esses alimentos, só que o paciente precisa entender que esse protocolo, ele não tem uma fase só, não é só retirar. A gente tem outras fases, a gente fala assim, são no mínimo 3 fases desse tratamento. Primeira fase, a de retirada dos alimentos, porque quando eu retiro o alimento, eu não trato o paciente, eu diminuo sinais e diminuo sintoma. Então, o paciente, ele sente uma melhora, ele fala assim, opa, não vou voltar mais nutricionista, que tá ótimo. Só que quando ele volta a comer aqueles alimentos, ele vai sentir tudo de novo. Então, o que acontece? A gente retira e a gente trata. Como que a gente trata? Fazendo uma modulação intestinal, a gente vai tratar daquele intestino para que a gente reintegre, restabeleça a saúde daquele intestino, para que ele volte a absorver, né, aqueles nutrientes de forma adequada, para que quando ele faça a absorção daquele nutriente, ele não tenha produção de antígeno, ele não aumente inflamação, ele não venha ocasionar nenhuma sensibilidade alimentar. Vai trabalhar uma mudança de mentalidade. Exatamente. Ali, né, exatamente. Então, assim, a gente faz aquele trabalho no intestino do paciente enquanto a gente retira o alimento, na tentativa de, na segunda fase, a gente conseguir reintroduzir. E aí a gente faz essa reintrodução por grupos, a gente não reintroduz tudo, né, de qualquer jeito. E a gente faz a reintrodução de uma forma adequada, segundo o protocolo, e a gente vê o que aquele paciente conseguiu voltar ou não, né? E aí a gente tem a terceira fase do tratamento, que é a personalização da dieta. Ou seja, eu já sei o que desencadeou a inflamação, eu já sei o que não desencadeia, eu já sei como o meu paciente se comporta frente a esses grupos de alimentos, então agora eu posso personalizar a dieta daquela dieta que ele vai seguir. Incrível. Né? E aí depois a gente pode entrar em outros objetivos. Tem pacientes que eles chegam lá, você vai ver que assim, a paciente com endometriose, a maioria, ela não quer saber de emagrecer, de ganhar massa muscular, ela tá com tanta dor que ela fala assim, eu quero melhorar. Só que quando a gente melhora a inflamação, a gente melhora tudo, né, Mari? A paciente, às vezes, já teve caso da paciente perder 7 quilos no mês. Olha, e não foi intencional. Ela só desinflamou. E aí, de quebra, né, melhorou a endometriose, perdeu peso. E tem aquelas pacientes... A gente precisa entender uma coisa. A paciente inflamada, ela não consegue ter resultado em nada. Então, a gente desinflama essa paciente, a gente começa a ter os resultados. Ela dorme melhor, ela volta a ter uma saúde intestinal adequada. Tem aquelas pessoas que falam assim, quando a gente pergunta, né, como é que tá o seu intestino e tudo, ela fala assim, tá normal, pra ele tá normal. A minha vida toda, há 40 anos, eu nunca fui ao banheiro todos os dias, eu vou a cada 3 dias. Então assim, pra ela é normal aqui. Pra ela é normal, né? Então, em 40 anos, ela foi em vários médicos, em vários profissionais de saúde, que ninguém se atentou a perguntar como é que tá o seu intestino, né? O seu sono também, como é que tá o seu sono? Então, ele não faz essas perguntas, né, que são tão simples, então a pessoa acha que é normal e ela não cuida, ela não trata. E aí, em um mês de tratamento, aquela pessoa que passou
30, 40 anos sem conseguir ir ao banheiro todos os dias, ela volta ali, ela tem uma gratidão tão grande por você, que assim, eu falo assim, que a parte mais linda do meu trabalho é essa gratidão que a gente recebe, né? É o paciente que chega e parece que o sentimento que ele tem é que ele deve a vida dele a você, o resultado, né? Obtido, então, né? assim, ele se sente tão grato. Sim. Isso pra gente é muito gratificante, sim, né? Então, você ter o respeito daquele paciente, é aquele paciente, eu falo assim, tem um paciente que ele retira no primeiro mês os alimentos, ele tem um resultado tão bacana que ele fala assim, eu não quero voltar mais, né? Eu não quero mais voltar. Só que eu falo assim, você tem que voltar, não é assim. Aquele paciente que fala assim, nunca mais eu vou comer cebola na vida, porque eu tirei cebola e melhorei. Mas a gente tem que ter essa fase de voltar. E você percebe que os pacientes, eles começam realmente ali a compreender os sinais do corpo dele. E isso é uma mudança, assim, pra eles, sim, né? Sim. No começo sofrido, mas depois... Sim. E essa segunda fase da dieta, que é da reintrodução, a gente precisa ter muita cautela na hora de fazer e a gente precisa fazer sempre com orientação. Eu tenho um caso de uma paciente que ela fez a primeira fase e ela... Desculpa. Na segunda fase da dieta, ela simplesmente continuou, retirou e voltou a comer glúten sozinha. No que ela voltou a comer glúten, ela desencadeou uma alergia cutânea. E ela coçava a cabeça, e ela coçava tudo, e ela empolava. E ela achava que era alguma coisa qualquer, né, aleatória. E aí, quando ela comeu glúten de novo, ela começou a desencadear de novo, coceira, e empolava, chegou até a ir no hospital. E ela falou assim, não é possível, que é porque eu tô comendo glúten. Então, assim, quando a gente volta, a gente nunca volta de cara no glúten, né, que a gente fala assim, o glúten é vai introduzir um terror, né? Então, assim, a gente sempre volta, né, com alguns grupos ali que a gente vai ver a manifestação dos sinais e sintomas, e a gente precisa ter cuidado, cautela na hora de reintroduzir, por isso que precisa ter orientação profissional. Paty, eu tô adorando esse papo aqui. Eu acho que isso de democratizar o conhecimento, isso é muito lindo, né? Sim. Porque muito. Hoje a rede social, o seu trabalho na rede social é muito lindo, o que você faz. E aqui no Conexão Mulher também a gente tem visto isso, né? A gente tá tendo essa oportunidade de gritar para as pessoas, né? Conhecimentos e coisas muito boas. Eu fico vendo sobre o consumo indiscriminado de probióticos. Eu acho que agora talvez menos, mas teve um boom, né? Que estou tomando probióticos. Existe probiótico para cada patologia, para cada necessidade, né? A gente sabe que para candidíase é para constipação é outra. É isso mesmo? Como que funciona isso, Paty? Sim. A gente precisa analisar muito bem o que o paciente relata para a gente fazer essa prescrição, né? Inclusive, se o paciente, a gente pode solicitar exame de alguns metais, o paciente ele está com alumínio mais alto, a gente tem probiótico que vai ajudar na eliminação, né, desses metais pesados. Então, tem as cepas... só comprar aquele do mercado. Não, existe a individualização, né? A gente precisa fazer essa prescrição das cepas adequadas e na quantidade adequada, no período do tratamento adequado. Não adianta nada o paciente comprar ali o sachê ou, enfim, os probióticos, tomar 15 dias, não vai ter resultado, né? Então, ele precisa, mas também eu não posso ter... a Nutri prescreveu por 45 dias, 60 dias, eu vou tomar aí o ano inteiro. Não pode, né? A gente também tem que saber, tem um período correto, a gente não pode sair usando probióticos assim, né, de forma prolongada. Sim. E a gente precisa saber como que eles atuam. A gente tem, na endometriose, eu gosto muito de trabalhar com probiótico que vai atuar em cada parte do intestino. Então, no início, no meio, no fim, para que a gente consiga realmente ter uma ação eficaz. Então, assim, aí se essa paciente, ela tem disbiose e ela tem candidíase, aí eu já tenho que mudar a cepa, né? Mudar a prescrição. Então, não existe uma receita de bolo. A gente precisa passar por consulta pra gente fazer uma avaliação e saber o que está acontecendo. E tem aqueles pacientes que eles não conseguem tomar probióticos. Eles tomam probiótico e eles vão vomitar, eles vão ter algum tipo de desconforto. Para esses pacientes, a gente tem que procurar outras fontes probióticas, né? A gente sabe que, aí dentro da nutrição funcional, por isso que eu acho lindo, né? A gente tem outras fontes, por exemplo, uma fonte de probiótico, a gente tem o iogurte. Mas a gente não passa o iogurte para paciente com endometriose. Sim. Né? Por conta da lactose, por conta da caseína. Não tomaria. Exatamente. Então, esse não seria uma opção. Mas eu tenho uma puba,
que é uma opção rica em probióticos. A lá do Maranhão, e que tem várias cepas que a gente tem uma atuação importante. Então, dependendo do caso da paciente, eu posso passar para ela alguma coisa com puba. Entendeu? Viu, vó? Pode fazer meu bolo de puba. Né? Sem glúten, cuidado, por favor, sem açúcar. Vamos olhar para esse glúten aí. E sem adoçante, viu? Lei sobre prescrição. Então, assim, a gente tem que analisar. Cada caso é um caso. A gente sempre frisa nisso. O bonito mesmo de tudo é a individualidade, né? E aí você consegue ver o paciente tendo resultado. Então, às vezes, o paciente ele não vai tolerar tomar o suplemento, tomar esses probióticos, a gente vai lá e prescreve uma puba, por exemplo. Aquele paciente, gente, o paciente melhor da noite, amei. O paciente que ele precisa, na Low FoodMap, a gente tem uma limitação de prescrição de fibra também. E aí, esse paciente, a gente pode pedir para o paciente pegar uma banana verde, cozinhar essa banana verde, que a gente tem uma fibra que ela não vai fermentar. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, já que esse paciente não pode consumir fibra, ele tem uma necessidade de ter uma quantidade a mais de fibra, então cozinha a banana verde. Ali a gente vai ter um amido que vai ter uma ação semelhante à da fibra. Então, assim... Mas come ela ali, assim, cozinha? Dá pra colocar em receita, dá pra fazer diversas preparações. Minha filha, aí vai aí do seu gosto. Como é que a gente come puba no Maranhão. Você conhece aquela planta chamada 11 horas? Não. É 11 horas? Alguém conhece? Essa é 11 horas, gente, deve ser. Eu posso estar errada. Mas é uma plantinha que dá aí no mato, aí qualquer mato que tem, ela dá. Vamos pesquisar. Qualquer matinho ela dá. E aquela florzinha, ela é rica em ômega 3. Então dá pra gente deixar ela secar, aquela florzinha, e triturar ela e colocar nas preparações. E colocar no tempero. É 11 horas, Mari? Vê aí. Peraí, 11 horas, senhora. 11 horas, né? Pronto. Esses dias eu fiz uma receita e aí a gente usou essa florzinha na receita. Foi? Uhum. Então, riquíssimo em ômega 3. Olha só, que bacana. Bom saber. Então, assim, a gente consegue, a nutrição funcional, ela é isso, a gente pegar propriedades do próprio alimento e colocar ali para que a paciente consiga ter melhores resultados. E quanto que isso chega no coração, né, do seu paciente? Porque, puxa, olha aí, tá vendo que você me encantou me falando que a puba é um probiótico? Gente, sim. Então, isso realmente encanta. E saber que uma planta que é acessível, não é? Porque a gente sabe que isso encanta realmente ali o seu paciente, né? E você chega pertinho ali do coração dele mais ainda, né? Isso, muito bom. Muito bom essa história da gente poder individualizar. Hoje mandaram uma pergunta no Instagram, porque as pessoas ficam assim, achando que é parar de comer, né? Eu vou ficar sem comer. É isso. Até porque a paciente qual que é o perfil da mulher que tem endometriose? É mulher magra, alta, né? E que ela quer também, muitas vezes são mulheres que vivem em centro urbano, que trabalham muito e que são preocupadas com também a estética, né? Elas querem ter alta performance na atividade física, e se ela não come, ela vai ter dificuldade para ganhar massa magra e tudo isso. A gente consegue casar esse tratamento, o tratamento da endometriose, com essa mulher ficar com aumento de massa magra e tudo isso? Ou é difícil a gente conciliar isso daí? A gente consegue, sim, é super possível. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar a inflamação, senão ela não vai conseguir, né, ter resultado nenhum. Depois disso, o que faz a gente melhorar a performance, ganhar massa muscular? A qualidade e a quantidade, o fator quantitativo e qualitativo da dieta. Então, eu preciso ter uma dieta com fator qualitativo que vai melhorar a endometriose. Então, por exemplo, um protocolo Low FoodMap daria pra gente ajustar esse fator qualitativo, mas para o ganho de massa magra, eu preciso ajustar a quantidade. Então, eu preciso, muitas vezes a gente sempre pensa na restrição, né? Eu vou precisar retirar esses alimentos, então ela é restrita. Mas não, dentro do leque que eu posso ofertar para essa minha paciente, eu preciso ajustar a quantidade de calorias, de proteína, de macronutrientes que ela precisa para ela obter resultado naquilo que ela deseja. Então, tanto para aumento de massa magra, melhora de performance, quanto para perda de peso, a gente precisa também ajustar o fator quantitativo, né? Então, assim, melhorei a inflamação, melhorei sintomas, e quero melhorar a questão estética, eu tenho que ajustar as quantidades. Então, a gente fala assim, a alimentação para mulher com endometriose, ela é muito mais do que você pode comer do que você não pode. Porque a gente
nosso hábito cultural é de comer muito glúten, Sim. é de comer muita lactose, é de comer muita caseína. Então, quando a gente fala assim, não vai poder comer isso, realmente vem um branco na nossa mente e a gente fala assim, poxa, mas eu só como isso, o que eu vou comer? E aí quando a gente vira para o paciente e fala assim, você come tapioca? Como? Amo tapioca. Então tá, ela é sem glúten, vamos colocar uma tapioquinha com ovo? Vamos. Você come cuscuz de arroz? Porque lá tem cuscuz. Delícia. Cuscuz não pode, porque não pode milho e derivado de milho, mas o cuscuz de arroz a gente pode colocar. Então o paciente, ele começa a abrir aquele olhar, né? Porque tava sempre assim, restrição, não posso, pro que eu posso, né? Então ele sai de lá achando que ele não ia comer nada. Então a frase, inclusive eu ouvi hoje, né, no consultório, nossa, mas eu vou comer mais do que eu comia, né? Eu tô saindo daqui super feliz. Dá pra gente fazer uma panqueca, né? Com uma aveia, com banana, com ovo. Então, a gente consegue... O meu papel, eu falo sempre pro meu paciente, o meu papel enquanto uma boa nutricionista é fazer pra você uma dieta onde ela vai te dar resultado e não vai te mostrar que você tenha restrição. Muito bom. Porque quando... Rapidinho. Tá. Porque quando o paciente ele percebe que ele teve uma restrição, ele tem dificuldade em seguir aquela dieta. Ele se coloca na posição de vítima, né? E ele não consegue seguir. Então, você deixar aquele paciente com a liberdade de falar assim, eu posso comer tudo isso aqui, aquele paciente ele consegue fazer. E deixa eu te perguntar, a gente sabe assim que essa questão da comida, ela tá muito ligada. Eu comer sem vontade, eu tô com vontade de comer, vou comer. Eu tô sem vontade de comer, vou comer do mesmo jeito. Tá muito ligado às emoções. Sim. Então, partindo desse princípio aí, dessa premissa, as emoções, elas estão ligadas ao que comemos ou é o contrário? Ou comemos porque a nossa comida ali, o que nos alimenta é porque tá muito ligado aqui à questão das nossas emoções. Como que é isso? Porque certamente você recebe ali pacientes e que você percebe essa pessoa só precisa regular, tá tudo, né? E é mais a questão mesmo, aí já vem a desinflamação. Uhum. Mas você percebe que é muito emocional isso também? Como que você lida com isso? Sim. A gente tem hoje o fator emocional, né? O fator comportamental, ele tá muito atrelado às nossas escolhas. Às vezes, o fator emocional, ele pode estar atrelado a uma deficiência nutricional, a uma deficiência hormonal? Pode. Às vezes eu tenho, por exemplo, o meu intestino não está funcionando legal, eu tenho boa parte de neurotransmissores que é produzido no intestino, então não consigo ter a produção desses neurotransmissores. A gente tem até aquele termo que é a pessoa enfesada, que é aquela pessoa chata, né? É uma pessoa que ela está constipada, né? Enfesada, cheia de fezes, e ela não consegue ter produção, né, suficiente de dopamina, serotonina. Então é uma pessoa que ela vai buscar por alimentos que forneçam esse prazer momentâneo, que geralmente são fontes de carboidrato, esses alimentos, né, que a gente fala assim, menos saudáveis, né, que vão te dar uma produção mais forçada ali, mais rápida, momentânea de dopamina, mas que depois vem o sentimento de culpa. Aí vem aquele sentimento de culpa e a pessoa se sente a pior pessoa do mundo porque ela se sabotou, ela não precisava. Só que isso vira um ciclo vicioso, né? Então é aquela pessoa que chega do trabalho no fim do dia, que ela tá cansada, ela tá exausta, às vezes ela tá com cortisol todo alterado, e aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar algo que dê um prazer momentâneo. E o que é mais fácil? Eu ter um prazer momentâneo ou eu abrir mão daquilo para o prazer futuro? A gente sempre quer um prazer momentâneo, né? Então, é isso que a maioria das pessoas fazem. E tem aquelas pessoas que também tem um fator comportamental. Sempre que eu tô triste, eu como. Sempre que eu tô feliz, eu como. Eu falo assim, hoje a gente tem que ter uma relação muito boa com a comida, porque tudo que a gente faz tem comida. Até velório, gente, tem comida, né? Então, se a gente não tem uma relação boa com a comida, tem que ter. Se a gente não tem uma relação boa com a comida, a gente não vai conseguir andar bem com a comida. Sempre vai vir aquele sentimento de culpa depois. Então, hoje no consultório, eu converso muito com o paciente, eu mais escuto do que falo. Eu deixo o paciente colocar para fora tudo que ele quer. E naquilo, eu vou captando as emoções do paciente, a forma com que ele vê a vida, e eu consigo fazer uma prescrição levando em consideração o comportamento desse paciente. Muito bom isso. Eu acho isso fantástico. Uma vez você comentou
que o paciente que é mais ansioso, você tem que colocar alguns tipos de alimento na dieta dele. Exatamente. O paciente que é depressivo, só, outros tipos de alimento. Então, essa é a palavra, né? Tem que ser intencional no tratamento do paciente, escolhendo os alimentos que vão, às vezes, não despertar gatilhos nessa pessoa. Né? Exatamente. Então, assim, você escolhe esses alimentos com essa finalidade, mas também para gerar aquele prazer que ele busca no alimento, de uma meio que dá uma bugada no cérebro dele, sabe? Sim. Então, aquele paciente que ele fala assim, não, aquele concurseiro, eu tô sempre estudando, tô sempre ansioso, eu preciso mastigar alguma coisa, né? Então, você coloca alguma coisa para ele que ele possa estar mastigando, que ele possa estar dando aquele prazer que ele quer, mas que vai dar aquele resultado para ele, que não vai sabotar, não vai atrapalhar o resultado, e sempre conversando sobre esse comportamento. Olha, tenta ter mais atenção ao comer, né? Tenta ter esse momento para você. Eu sempre falo dessa questão do autocuidado e de você ter aquele momento, né, de uma refeição como um momento que é seu, né? Então, a maioria dos pacientes, eles têm paciente que fala assim, ó, eu gosto de ter o café da manhã como a minha refeição, ou alguns o lanche da tarde, né? Então, deixa aquele momento ser seu, né? Não fica pensando no trabalho, nos problemas, senta, come, presta atenção, né? Presta atenção em tudo que você está comendo. Muitas vezes, é muito comum, o paciente chega e fala assim, o que você comeu hoje no café da manhã? O paciente não lembra. Isso à tarde. Ele não lembra. Gente, e é assim, ele fica. É você, né? Ele fica pensando. Chico. Eu não sei o que eu comi. E ele fica horas e horas. É tão no automático. E o ato de comer, ele merece atenção. A gente precisa dar atenção, né? A importância da mesa, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com os meus pais. E quando eu era menor, eu achava, poxa, que saco, né? Esse negócio de... minha mãe fala que é piripano, mas é pires e pano, né? Porque eles sempre montavam a mesa e existia esse ritual na hora do almoço. Mas hoje, muitas vezes a gente se pega assim no domingo, a gente tem um prazer tão grande de ficar ali, porque ali a gente conversa, ali a gente troca informações, ali a gente pede, conta de novo aquela piada, aquela lá de quando a gente era... Então, a mesa é um momento muito importante para você compartilhar, às vezes, como foi seu dia, com seu filho, com seu esposo, né? E muitas vezes as pessoas cada um coloca o seu celular ali em frente, né? E acabam perdendo a oportunidade de conviver com quem tá ali e também deixando de curtir aquele alimento ali, né? Que tá nutrindo. Então deixa de nutrir a alma e também de nutrir o corpo também, porque tá fazendo as coisas ali no automático. Então mais um pouquinho de arroz, mais um pouquinho de feijão, mais um pouquinho de batata, mais um pouquinho de macarrão. Não calculou, não pensou, não foi intencional no que tava comendo, aí, né? Ali também já começa, né? Eu acho que até essa questão da deglutição, da mastigação, com certeza influencia na digestão. Olha aqui, olha como eu tô de parabéns. Influencia, o seu corpo não absorve os nutrientes necessários. E essa questão aqui, por exemplo, as pessoas hoje, elas têm muita pressa. Tudo é muito no automático, tudo é instantâneo. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas comem muito rápido. O almoço tem que ser muito rápido. E a maioria das pessoas que comem muito, elas relatam assim, eu como muito e depois me dá um cheio, que eu fico assim, passando mal. E o que acontece? A pessoa, quando ela come muito rápido, ela não dá tempo do cérebro entender o volume de comida, a quantidade calórica. Não dá tempo de ter uma produção hormonal para falar assim, estou saciado. Não é nem por isso. Não dá tempo dele falar assim, estou saciado. Aí a pessoa continua comendo mais e comendo desesperadamente. Quando ele começa a perceber que ele está saciado e ele vê que ele comeu mais do que ele deveria, ele está realmente, o que a gente chama de empanzinado, né? Sim. Então, assim, a gente precisa comer e dar tempo pro corpo entender que você tá comendo. Então, é comer devagar. O Chico tá se identificando com tudo. Tá empanzinado, né, Chico? Então, vamos comer com mais calma, devagar, para dar tempo da gente ter essa produção hormonal para falar assim, pronto, tô saciado, gente, né? Olha só, eu falei pra você que 1 hora era muito rápido. Faltam 5 minutos pra gente encerrar o nosso tempo. Eita, já acabando. E nesses tão 5 gostoso. Minutos, não é. Eu quero
Está eu quero lindo. Patrícia Kelly parte 2. Eu também quero. Eu quero. Eu concordo. Só concordo. Chico, levanta a mão. Chico, quer? Chico, nós vamos marcar a sua consulta. Fiquei preocupada contigo. É muito assunto, é um papo muito bom e a gente quer ficar ouvindo mais, né? Mas pra gente poder fechar dentro desses 5 minutinhos aí, eu queria fazer um bate-bola rapidão e eu queria que você, dentro desse bate-bola, você falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem para as pessoas, mas dentro dessa mensagem eu queria que você falasse um pouquinho o que faz a Patrícia Kelly, o que faz o coração da Patrícia Kelly transbordar e o que deixa você inflamada? Sabe o que é inflamada? Chateada mesmo? Sei. Ai, o que te deixa inflamada, Mari? 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos. O que te deixa inflamada? Quando alguém me pede paciência. Paciência, me dá 1 minuto. Não, eu não tenho 1 minuto. Você não tá entendendo. Isso me irrita profundamente. Isso te deixa inflamada. Me deixa. O que te deixa inflamada? Olha, injustiça e mentira. Eu não suporto ver uma injustiça. Assim, com quem eu conheço, com quem não conheço. Sempre que eu vejo é algo que me tira muito do sério. Às vezes dá vontade de ir lá e, sabe, reverter a situação com as próprias mãos. E falando do consultório, né, dos casos que a gente vê, pra mim ver o paciente sendo enganado é um sentimento de injustiça tão grande, assim. O paciente que recebe uma informação que não tem nada a ver com o que ele deveria estar fazendo, sabe? Injustiça e mentira, pra mim, são... O que faz o seu coração transbordar? O que faz assim, nossa, nisso meu coração pulsa? Reciprocidade, gratidão e respeito. Eu acho que quando a gente tem essas 3 coisas, a gente tem tudo, né? Quando eu tenho o seu respeito e quando eu tenho a sua reciprocidade, eu tenho automaticamente a sua gratidão e também sou grata por isso, né? Então eu acho que essas 3 coisas, elas devem fazer parte de qualquer tipo de relacionamento, pessoal, profissional, relacionamento amoroso. Então eu acho que o que faz realmente, que aquece meu coração são essas 3 coisas. Que lindo, né? O Noah é um menino de sorte, não é? O Noah é. Ele tem muita sorte de ter uma Dinda maravilhosa gente, dessa, fala não, né? Quero chorar. Noah, olha, a Dinda vai até mandar um beijo pra você. Beijo, Noah! Deixa eu te perguntar, e o sonho? Você tem, nosso tempo tá encerrando, mas dá tempo, 2 minutinhos a gente tem pra encerrar o nosso tempo. Eu tenho um sonho de... É um pouco disso que a gente está fazendo hoje, que é levar a informação para o máximo de pessoas que eu consiga. Hoje, a gente tem dentro do consultório, às vezes é algo muito limitado, né, Mari? A vontade que a gente tem é realmente de abraçar o mundo, mas a gente ainda não consegue, né? Mas eu tenho vontade, assim, de conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, fazendo isso que eu estou fazendo aqui, fazendo trabalho na rede social. Tem outros projetos em mente para a gente conseguir. É tão gratificante quando a gente vê a mudança na vida de uma pessoa, né? Inclusive, já teve casos de pessoas que, através do meu trabalho, que mudaram de vida fazendo nutrição, né? Olha, isso é muito gratificante, né? A pessoa fala assim... exemplo, né? Exatamente. Ser uma inspiração. Ser uma inspiração. Então, assim, mudar a vida de quem realmente precisa, né? Às vezes a gente vê no consultório aquela pessoa, assim, que ela vende o almoço para pagar a janta, né? Basicamente isso. E ela tá lá porque ela precisa muito daquilo, né? Daquela muito consulta. Bom. E é tentar mesmo alcançar o maior número de pessoas, mudar a vida dessas pessoas, transformar. Viver um sonho realmente. Isso realmente é um sonho. Olha lá no Instagram dela que ela compartilhou um sonho lindo que ela viveu recentemente. Qual que é o Insta, Paty? patriciakelly.nutri. Isso mesmo. E quiserem entrar em contato com você na clínica, qual que é o contato? Na Integral Clinic, vocês podem entrar também no Instagram. 98477-2045. Chama as meninas lá que elas estão repetindo. 8477-2045. É isso aí. Eu só voz de locutora, maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, Paty, mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse convite. E realmente, olha, quem quer Patrícia parte 2, gente, por favor, a gente precisa, porque são informações, hashtag Paty parte 2. Porque a gente precisa de informações como essa que são riquíssimas
temas pra Muito gente. A gente bom. fica muito grata e feliz por você estar aqui. E vamos vir outras vezes. Mari, Vamos. Beijo. obrigada. Foi lindo, Agradeço muito o Renatinha, convite. muito bom. É muito bom estar do lado de mulheres lindas, inteligentes como vocês. Obrigada. Eu tenho um prazer muito grande de estar com a Mari, de ter a Mari como amiga e também como parceira de trabalho. Eu falo assim, o mundo da endometriose, ele entrou na minha vida através da Mari, né? E foi algo assim que realmente veio para ficar, porque assim, algo que quanto mais eu estudo, mais eu Mas fico a gente apaixonada. se encanta. Ai, que bom. Gratidão, A Mari, gente por tá tudo. feliz. Foi lindo. Foi ótimo. Obrigada. E me acompanhe nas redes sociais, que a gente vai dar um match lá. Obrigada aí a todos que ficaram com a gente esse tempo, foi incrível. Semana que vem a gente tem mais Conexão Mulher, com uma entrevista incrível, porque temos aí uma semana bem especial, que é a semana que vem. A gente vai poder contar um pouquinho das nossas redes sociais também. Acompanhe o Instagram do Conexão Mulher e nosso canal no YouTube. Por favor, se inscreva, Muito deixe bom. seu like. Exatamente. Ative o sininho da notificação. Que a Por gente não vai deixar favor, de falar gente, isso. nos ajude. Tá bom? Isso mesmo. Então tá, gente, ó, boa noite, uma excelente semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. Paty, Beijo, Tchau, boa beijo.